eu não olho só o jogo, eu olho uma sequência. A escalação que tá aí, para mim, ela é muito justa com o Davi Luiz, tá? A minha dupla de zaga hoje seria Fabrício Bruno, pela regularidade, e o Davi Luiz pelo momento. Não que o Léo Pereira esteja jogando mal nem nada, mas acho que o momento é desses dois. Então eu colocaria o Léo Pereira no banco de reservas. O Ayrton Lucas e o Wesley são os jogadores da posição, cara. São os caras que vão jogar. Só vai improvisar quando esses caras não puderem jogar de fato. O primeiro volante é que eu já discordo um pouquinho. Eu acho que o Léo Ortiz vem jogando bem. E se é para colocar o Alan, eu colocaria o Alan no lugar do Gerson. Passava o Gerson, como você falou, para a ponta. E aí você ganha o Luiz Araújo como uma peça de banco. Você ganha, peraí, ó, tô precisando de alguma coisa aqui, opa, Luiz Araújo. Pá. Você ganha o Luiz Araújo, ele tende a ser melhor chegando do banco de reservas, não começando. Só que assim, ó, o Renan caiu. O Renan já tinha falado para mim que tava fudido. Não sei se ele vai voltar. Não, parou. Podemos perder não, tal. Mas então, ele voltou. O meu problema é o Bruno Henrique. E aí eu vou falar o que eu acho. Eu acho que o Tite poderia mudar o esquema para o 4-4-2. Ele vai mudar? Não, eu ainda não vi o Tite tirando o jogo contra o Bolívar, que ele botou 3 zagueiros. Aí depois até passou o Léo Ortiz para volante. Eu ainda não vi o Tite começar um jogo com um esquema diferente do que o 4-3-3. Ainda não vi. Por que eu estou falando isso? Independente de qualquer coisa. Reconheço que o Tite está tirando leite de pedra. Não é fácil perder um De La Cruz, um Arrascaeta, tá? Só que assim, se ele vai insistir... A gente tá para perder o coisa por um mês, né? O Cebolinha por um mês. Não é isso? Eu não vi nenhuma notícia dando prazo, não, cara. Só vi a Eu vi uma confirmação notícia de entre 30 e 45 dias. Aí fudeu. Entendeu? Ou seja, essa sequência toda de Copa América e duvidar mais um pouco. Por que eu tô falando isso? Independente do Bruno Henrique e tudo mais, a gente também tem que prezar pela confiança do jogador. Se o Tite vai colocar o Bruno Henrique na ponta, ele não vai conseguir ser recuperado. E aí a gente vai perder esse jogador para confiança. Esse cara, mais 3 partidas do Bruno Henrique jogando na ponta, o torcedor vai querer matar ele. O Bruno Henrique não pode mais jogar na ponta. Porque se ele joga num 4-4-2, beleza, espaço curto, arrancada curta, vai privilegiar jogada aérea. Agora, se vai botar ele na ponta, ele não vai jogar algo diferente do que está jogando. E aí vai ficar escancarado. E aí aumenta a pressão. Porque assim, é muito legal quando a galera fala, não, vamos apoiar. O Flamengo fez um gol no final do jogo e deu a vitória diante do Bahia. Beleza. Mas vamos pensar um outro cenário qualquer. Escanteio para o Palmeiras e pro Bahia e o gol do Canu no final do jogo. Tava todo mundo aqui questionando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou, assim como o Gabigol também, mas o Bruno Henrique entrou e ele foi um jogador a menos. E eu não acho que ele vai continuar sendo um jogador a menos, tentando fazer uma função igual do Cebolinha. Ele não vai conseguir, velho. Ele consegue preencher até o espaço defensivamente e tal, mas ele não vai conseguir. Alguma coisa aconteceu com o Bruno Henrique aí, com a lesão ou com qualquer coisa, ele não vai conseguir. Agora, como um segundo atacante, eu acho que é uma chance de recuperar o jogador. Essa é a questão. Eu acho que botando ele ao lado do Pedro e ele pisando na área, eu acho que a gente consegue recuperar esse jogador. Dito isso, se não for no esquema 4-4-2, eu não entraria com o Bruno Henrique, não. Eu acho que eu preservaria o jogador. E aí, o que eu faria? Dupla de volante, Léo Ortiz e Alan. Lohan centralizado. Gerson na esquerda. Luiz Araújo na direita.
Era uma opção. Segunda opção, perdão. Ayrton Lucas na ala, Léo Pereira na lateral esquerda. Aí na outra ponta, Gerson, Alan e Léo Ortiz. Podia até ser o Gerson de segundo volante, Luiz Araújo na ponta. Mas eu abriria o Ayrton Lucas na ponta. Então, assim, eu estou dando aqui duas opções que eu acho melhor do que o Bruno Henrique aberto, que é o Ayrton Lucas ou o próprio Gerson, tá? Por um outro lado, também abrir mão, botar o Gerson numa outra função e abrir mão do que o Gerson vem jogando. O Gerson vem sendo um ponto importante do Flamengo. Mas eu acho que com o Bruno Henrique, dar essa sequência do Bruno Henrique jogando na ponta, tentando fazer a função do Cebolinha, irmão, é queimar muito jogador a ponto de repente, ele não conseguir se recuperar. Porque o Bruno Henrique não consegue mais fazer isso, tá? Sabe o que aconteceu com o BH27? Renovou por 2.000 e está confortável. Putz, mano. Eu não sei se é 2 milhões não, tá? Uma pessoa um dia me disse que não chega nem a 1,5 milhão a renovação dele. Mas, enfim, pode ser. O BH tem que sair. Prefiro o Vitor Hugo. Vitor Hugo na esquerda também eu não gosto não, tá? Mas aí a vitalidade entregaria mais do que eu acho que o Bruno Henrique, tá? Matheus Gonçalves. Eu não vou parar aqui para defender Matheus Gonçalves, que eu vi o jogo dele contra o Vasco também. Não jogou muita coisa, não. Luiz Araújo, jogador de segundo tempo. Aqui, ó. Colocar o Gerson de volante é um desperdício. O cara joga demais quando tá no meio pelo lado direito. O problema, o Christian, o problema são as peças, né? O Gerson tá jogando de volante porque não tem peça, tá? Então, dito isso, vamos ver como é que vai ser essa escalação. Mas a tendência se todo mundo tiver apto, é Ayrton Lucas na lateral esquerda, Léo Pereira no banco, Alan de primeiro volante, Gerson, Lohan, Bruno Henrique numa ponta e o Luiz Araújo na outra. Vamos torcer. Eu acho que o Bruno Henrique não vai conseguir render jogando nessa função. Não poderia testar em algum momento ele como centroavante, o Bruno Henrique, mas aí vai tirar o Pedro? Faz sentido, né? Vamos que vamos. Ô, Rodrigo, rapidão. Esse teu cenário aí, tentando aproveitar o Bruno Henrique como um segundo atacante ao invés de um ponta, o que tu faria? Tu ia deslocar o Lohan para a esquerda? Deixaria o Lohan e o Gerson revezando. Botaria igual o esquema do JJ. Um na esquerda, um na direita, mas aí reveza. O Gerson pode cair para a direita, o Lohan para a direita e deixa os dois volantes ali com o Léo Ortiz e o Alan. Isso se o Alan tiver apto, né? Não seria ponta, né? Seria um meia pelo lado que afunilaria o jogo. Eu acho que é a tentativa de tornar o Bruno Henrique útil, velho. E aí, nesse esquema, o Renan, abre uma vaga até pro Gabigol. Você pode até tentar recuperar. É o que eu tô falando. Nesse esquema, Gabigol e Bruno Henrique brigam para jogar ao lado do Pedro. Isso, de repente, pode motivar eles e torná-los úteis. Hoje, Gabigol e Bruno Henrique, com todo respeito a eles, hoje, nos últimos jogos e hoje, eles são jogadores inúteis, velho. É muito bacana a galera falar assim, não, legal, vencemos. Mas a primeira derrota vai cair sobre o Bruno Henrique e o Gabigol, porque são jogadores que não agregam. Infelizmente, não agregam em nada. Pelo menos não agregaram nos últimos jogos.